Voltamos ao vivo, diretamente dos estúdios da TVC Panorama, aqui no Complexo Cristo Luz, com o programa Hora do Povo desta segunda-feira, hoje com o Dr. Cássio Timóteo da Costa, um assunto direcionado aos empresários de diversos segmentos e aí esclarecendo aí o que significa e para que serve esse acordo tão importante que é o acordo entre sócios. Mas antes, eu quero chamar aí a atenção, porque nós temos aí um recado também da Churrascaria Fiorim, todos os sábados, o seu Carlos estendeu essa promoção para as mulheres. Todos os sábados as mulheres lá na Churrascaria Fiorim só pagam meio espeto corrido. Tem que ir com o seu esposo ou com o seu namorado, acompanhado. Claro que os homens vão pagar integral, mas as mulheres têm vez e voz todo sábado ali na Churrascaria Fiorim. Claro, tem um recado na tela para você. Quer comer bem de verdade? Hoje eu vou apresentar para vocês a Churrascaria Fiorim, aqui em Camboriú. Uma variedade, um buffet de dar água na boca, pratos quentes e frios e, é claro, o ótimo atendimento, além de uma variedade de sobremesas, também de dar água na boca. Aproveite, aqui na Churrascaria Fiorim, você vai também encontrar mais de 15 variedades de carnes, uma suculenta costela, também alcatra. Churrascaria Fiorim, BR-101, quilômetro 130, ou se você preferir também, pode vir pela Marginal Oeste, ao lado do Castelinho, sentido ao bairro Várzea do Ranchinho, em Camboriú. E a especialidade da Churrascaria Fiorim, você já sabe, aquela deliciosa carne de ovelha assada. Até estava conversando com o Dr. Cássio, já falou, eu já fui lá, quem que não foi, Churrascaria Fiorim junto com a gente. Um abraço para todos vocês. Dr. Cássio, agora 10 horas e 54 minutos. Temos aqui, vou fazer uma pergunta aqui para o doutor, já falamos aí de várias perguntas ali que o doutor esclareceu. É possível, doutor, estipular aí atividades detalhadas de cada sócio? Mais ou menos o que o senhor já comentou, Sim. É possível, Na verdade, sim, é disso. Inclusive, tu podes até atribuir carga horária, eventualmente, para cada um dos sócios. Claro, a ideia é que não se tenha isso, porque no ramo empresarial, o objetivo é que o sócio tenha a maior liberdade possível para que ele foque na questão estratégica, na questão de gestão, e não fique amarrado, eventualmente, a um cumprimento de uma carga horária, a uma atividade específica. Que o sócio não é funcionário, Exatamente. É um tratamento diferente entre os dois. É um tratamento diferente, mas, num primeiro momento, os sócios podem utilizar esse instrumento para determinar a intensidade, a participação que os dois vão dar naquele início para que o negócio se desenvolva. Então, muitas vezes, pode ser atribuído, olha, você ficará responsável por estar todos os dias de manhã, eu estarei responsável por todos os dias à tarde. Nós iremos nos dedicar a tal ponto para que isso dê certo. É interessante isso, porque quando a gente começa uma sociedade, num primeiro momento está tudo perfeito. Mas conforme os meses vão passando, as coisas vão surgindo. Então, às vezes, tu tem um sócio que ele acaba, muitas vezes, desempenhando outra atividade, às vezes vai para a docência, vai dar uma aula, às vezes vai trabalhar com outra coisa. Eu falo, muitas vezes acontece isso no nosso ramo de atividade. E ele, naturalmente, ele não consegue focar com a mesma intensidade que aquele outro sócio. Então, o acordo do sócio, ele traz a possibilidade, muitas vezes, de regulamentar isso. Por mais que você eventualmente não esteja com a mesma intensidade, mas você consegue amparar e suportar a atividade empresarial com algumas regras. Então, você consegue delimitar isso. Tá? Então, assim, é importante as pessoas enxergarem esse documento como uma baliza para evitar conflitos, para evitar problemas e para evitar principalmente a dissolução da sociedade ou, quem sabe, o fechamento desse sonho aí que é a atividade empresarial. Porque é que nem nós estávamos conversando, muitas vezes, na grande maioria das vezes, são amigos que montam essas empresas, E elas, na maior parte das vezes, essas pessoas elas têm uma dificuldade de conversar abertamente, de articular as coisas sem que isso afete a amizade. Então, as pessoas acabam muitas vezes vão relevando até um ponto que se estoura. Então, quando a gente tem essa possibilidade, olha, tu vai trabalhar 20 horas, tu vai ser responsável pelo marketing, vai ser responsável pelas vendas, tu não pode sair eventualmente, tu não pode sair e desenvolver tal produto em paralelo, a gente só pode fazer isso. Se eventualmente quisermos outro sócio, como que esse sócio vai entrar, em que condições que esse sócio vai entrar, se eventualmente você sair, de que forma vai ser paga a sua indenização, como vai ser avaliado aquilo que nós já criamos, o quanto que vale essa empresa. Então, tu ter esses mecanismos aí,
ele faz com que a empresa ela se prepare para o mundo empresarial de uma forma profissional e consiga desenvolver a atividade com mais segurança. Verdade, doutor. Esclarecido e muito bem esclarecido. Doutor, e qual, nesse contexto todo, né, nesses esclarecimentos todos, Sim. qual é o resultado prático aí do acordo de sócios, só para ficar mais claro um pouquinho? Sim, Adilson, assim, por experiência, eu visualizo que a grande maioria das empresas que possuem um acordo de sócios, elas se perpetuam no mercado, elas conseguem chegar em novos estágios. A grande maioria das pessoas que possuem uma sociedade, mas não possuem um acordo de sócios, não possuem as regras bem definidas, porque eu também sou obrigado a admitir que muitas vezes nós não precisamos ter o documento acordo de sócios especificamente, mas às vezes ter um documento de regras entre os sócios, uma coisa entre eles criado lá, muitas vezes funciona. Mas é importante deixar claro para as pessoas que regras, elas ajudam a desenvolver uma atividade empresarial. Porque as coisas mudam e no dia a dia, na correria, no cansaço, na dificuldade financeira, quando você possui as balizas de como a coisa deve funcionar, por experiência profissional, a tendência natural é de que quem segue regras acaba tendo um resultado muito melhor de quem quem muitas vezes nem as cria, de quem simplesmente acredita que o ramo empresarial vamos apenas fazer que vai dar certo. Não é assim que funciona. Nós temos que tem um estudo por trás, existe planejamento, existe dedicação, existe técnica também para que se tenha sucesso no ramo empresarial. Como o doutor esclareceu, né, e falou, frisou muito, né, para dar certo tem que começar certo e embasado, fazer toda essa blindagem, né, doutor? Porque imagina assim, ó, se sociedade com 2 amigos ou 2 pessoas Sim. já dá problema, imagina essas sociedades que tem, né, doutor? Muitas Sim. empresas que tem aí 4, 5, 6 ou até mais sócios, né? Sim. Deve ser, se não tiver todo esse mecanismo, se não tiver, vira bagunça, né? É uma bagunça. E é legal porque o acordo de sócio ele também traz a questão de como funcionam as reuniões, como é que funcionam as votações de tomada de decisão. Outra coisa que o acordo de sócios possibilita é a questão da entrada de sócios investidores. Nós podemos muitas vezes, nós dois montarmos uma empresa, procurarmos um terceiro apenas para trazer capital para o nosso investimento e nós conseguimos articular essa situação jurídica entre nós de uma forma sadia. Isso é muito legal, porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia boa, têm um projeto interessante, mas não têm capital. E às vezes entra um terceiro para trazer o dinheiro e a gente consegue regulamentar isso tudo, de como que vai funcionar essa dinâmica empresarial. Então, isso é muito bom, porque isso possibilita, inclusive, o aporte financeiro de investidores. Então, é a dica que eu sempre dou para as pessoas. Tirem esse mito de afastar o advogado, o contador da empresa ou dos seus negócios. Ou ver como gasto, né, como um gasto, porque, na verdade, na grande maioria das vezes, faz com que o seu negócio ele vá para um próximo degrau. Ele vá para uma abertura de novas ideias que automaticamente é mais lucrativo. E é bacana procurar um advogado, né? Lógico, para ter esse alicerce, esse embasamento, fazer as coisas da forma correta, porque como nós falamos, né, doutor? Não é um gasto e sim investimento. Sim. Melhor do que lá na frente ter problemas com o seu sócio e acabar, como o senhor falou, fechando a empresa. Né? Sonho, né? Eu sempre falo que assim, talvez o que eu mais some eventualmente para os meus clientes não é o conhecimento literário apenas, é sempre a experiência. Para mim, a experiência é algo extremamente valioso. Então, assim, tudo aquilo que eu vi acontecer com as empresas, tudo aquilo que eu pude presenciar, que eu pude auxiliar ou participar, eu levo para os meus outros clientes. Então, eu sempre falo, quando você pega um profissional especializado do ramo que atua diretamente, ele certamente vai ter muita bagagem, ele vivenciou muitas coisas, e ele pode certamente dizer, olha, por esse caminho aqui, provavelmente vocês vão encontrar mais buraco. Vamos por esse caminho aqui que vai ficar um pouquinho mais fácil. Perfeito. Então, assim, a dica que eu dou é, aqueles que possuem sociedade, que tem o seu sócio aí, que é seu amigo, vamos preservar essa amizade, vamos preservar esse negócio, vamos botar regras. Porque na regra não existe essa questão de eu quero, eu preciso ceder. A gente foge dessa dinâmica pessoal e nós vamos para uma situação onde todo mundo tem um propósito, tem uma forma de conduta a ser seguida para que a gente consiga atingir o objetivo final, que é o sucesso da empresa. Perfeito. 11h03, doutor Cássio, agradeço
abrindo a semana sempre com a gente, doutor Cássio, toda segunda-feira está aqui, né, ao vivo, aqui no programa do Povo. Obrigado e aguardo o senhor na próxima segunda-feira. Foi de grande valia aí sempre as suas explicações. Adilson, mais uma vez, muito obrigado, querido, aí, pelo prazer, tá, de estar aqui com vocês, de poder compartilhar um pouco da experiência jurídica. Espero ter contribuído. Desejo sucesso a todos os empresários aí também. Não sei o quanto é difícil, né? E sempre que puder, vou trazer algumas dicas novas aí. Maravilha. Depois do comercial, você vai acompanhar comigo o setor policial movimentado aqui no nosso litoral. Bandidos fugiram da polícia, foram para dentro do Rio Camboriú. É isso mesmo. Já voltamos, é um instante só.